O Vasco tem um futuro promissor pela frente. Eu sei que para muitas pessoas que são mais pessimistas vão acreditar que o Vasco nos próximos anos vai continuar no mesmo marasmo, que o Vasco tem a tendência de continuar sem ganhar títulos, talvez lutando no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, para os mais pessimistas até lutando contra o rebaixamento e para os rivais também, né? É o que todos querem ver, o Vasco não voltando a ser forte novamente. Mas vem eu aqui falar para você, torcedor do Vasco, que o futuro do Vasco é muito promissor. Eu vou te explicar alguns pontos do porquê o futuro do Vasco realmente promete. Do porquê o Vasco nos próximos anos tem a tendência de ser muito competitivo, de disputar títulos novamente, e vocês já sabem como é que é. O time que tá disputando o título, tá batendo na trave, chega em semifinal, em final, tá lá em cima no bolo no Campeonato Brasileiro, uma hora ou outra ele vai bater campeão. Isso é uma consequência de um trabalho bem executado. Vamos retornar ao ano de 2023. Foi o primeiro ano que o Vasco teve um investimento como SAF. Ali é 777, contratou alguns jogadores, Lucas Piton, contratou o Léo Pelé, o Vasco contratou o Pedro Raul, contratou o Jair, contratou o goleiro Léo Jardim, e o Vasco, digamos que começou a estruturar um elenco que hoje ainda tem alguns jogadores que são peças fundamentais, que são parte de uma espinha dorsal formada no Vasco. No ano de 2023, nada deu certo, o Vasco lutou contra o rebaixamento, se salvou na última rodada com o gol do Serginho. Mas foi um ano de aprendizado para o Vasco, um ano que o Vasco gastou muito dinheiro, investiu muito dinheiro, trouxe um craque como o Payet, mas as coisas não fluíram como eram esperado. Muitas mudanças de técnico, escolhas erradas, e aí vem o ano de 2024. No ano de 2024, o Vasco já consegue fazer uma campanha mais consistente no Campeonato Brasileiro. Tem uma mudança de comando, sai a 777, entra o Pedrinho no comando do futebol do Vasco, e o Vasco faz uma campanha que termina em 10º colocado da competição. Peguem só a linha do tempo. O Vasco é o 10º colocado, trouxe o Felipe Coutinho, não teve grandes investimentos em contratações, como teve em 2024. O Vasco até sofreu no início do Campeonato Brasileiro, mas depois se ajeitou, conseguiu terminar em 10º, chegou à semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, em um ano que ninguém acreditava no Vasco. Quase foi para a final. O gol do Hulk acabou levando o Atlético Mineiro para a final, que depois perdeu para o Flamengo. No ano de 2025, o Vasco começa desacreditado novamente, mas com um elenco mais estruturado, com um elenco mais montado. Tem até a fala do Pedrinho falando que o elenco do Vasco era top 8, mas algumas lacunas ainda precisavam ser preenchidas. O Vasco começa mal o Campeonato Brasileiro. O Vasco estava brigando na parte de baixo da tabela, faz uma decisão muito importante de trazer o técnico Fernando Diniz. E quando o Vasco traz o Fernando Diniz, eu acho que aí foi a grande virada de chave, porque você sai de vários técnicos que às vezes tinham um jogo um pouquinho mais retrógrado, um jogo talvez que não prezasse tanto pelo futebol bem jogado, você traz um técnico que ele tem como prioridade ter um futebol bem jogado, alinhado também à construção de resultados. Para mim, é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, o Fernando Diniz. E o Vasco faz algumas mudanças muito importantes no seu elenco no meio da temporada. O Vasco traz o zagueiro Carlos Cuesta, traz o Robert Renan. O Vasco consegue, nessa mesma temporada, contratar o Nuno Moreira, que deu uma ótima resposta. O Paulo Henrique cresce de produção, chega até a seleção brasileira, provavelmente vai jogar a Copa do Mundo. O Ryan, um garoto que cresceu muito de produção nas mãos do técnico Fernando Diniz e que é um jogador-chave que vai fazer o Vasco elevar o seu nível para as próximas temporadas. O Vasco estima vender o Ryan entre 40, 50, 60 e quem sabe até 70 milhões de euros. Depende muito do desempenho que ele vai ter durante o restante da temporada de 2025. Se o Vasco pode ser campeão de Copa do Brasil e tudo mais, um gol em final do Ryan, isso pode valorizar ainda mais o atleta. Coloca aí que o Vasco vende o Ryan por 50 milhões de euros. Imagina o Vasco tendo um valor como esse. Claro que não vai investir tudo, jogar isso tudo no futebol para contratações, mas o Vasco tendo uma base de pelo menos 40 milhões para contratações no seu futebol, caso o Vasco venda o Ryan. Mas o Vasco não vai ter somente isso para investir no futebol. Digamos que o Vasco está arrumando a casa, o Vasco já está com a recuperação judicial muito bem encaminhada para ser completamente aprovada, 95%. Então, o Vasco já tem um modelo de como vai pagar as suas dívidas a curto, médio e longo prazo, e o Vasco tem essa venda do Ryan que em breve deve acontecer, não tem muito como segurar o garoto. Então o Vasco vai melhorar financeiramente para a próxima temporada e já com a casa mais ajustada. O Pedrinho tá fazendo um trabalho que é complicado, é difícil, você não tem tanto dinheiro para investir no momento, mas que no futuro você vai colher bons frutos.
E é isso que vai acontecer com o Vasco a partir de 2026. Pode ser que ainda em 2025 o Vasco ganhe uma Copa do Brasil, que vai fazer o Vasco ainda ter mais um valor de premiação extra. E aí na próxima temporada o Vasco entra já tendo que contratar o Robert Renan, comprar esse zagueiro, comprar o Cuesta, comprar o Andrés Gomes e quem sabe o Matheus França. Vai depender muito do desempenho que o atleta tiver também até o final dessa temporada. Então o Vasco já vai ter um elenco, uma base de elenco montada. Digamos que o Vasco só perca o Ryan e o Vasco tem pelo menos 40 milhões de euros para investir em contratações, dá para o Vasco montar um time muito forte e competitivo para a próxima temporada, mantendo o técnico e já com a espinha dorsal mantida também. Sem contar que o Vasco tem outros garotos da base que vão subir e que vão começar a pedir passagem também. Então digamos que o Vasco tenha 40 milhões para contratar 3 jogadores, é um valor interessante. 3 jogadores de alto nível, que o Vasco ainda pode ter outras oportunidades no mercado também. O futuro do Vasco é promissor. E a partir de 2026, eu acredito que vai ficar cada vez mais aquecida a situação da SAF. Por que eu falo isso? Porque com a recuperação judicial aprovada, se resolvendo todo o conflito entre Vasco, a CAP e 777, o Vasco vai ser vendido uma hora ou outra. E com a casa arrumada na recuperação judicial, o time já melhorando financeiramente sem SAF, um time já competitivo dentro de campo, alguém que entre só com o objetivo de investir mais e trazer títulos para o clube, o futuro do Vasco é extremamente promissor. Uma das 5 maiores torcidas do futebol brasileiro. Digo eu, se o Vasco ganhar alguns títulos, voltar a estar bem, a torcida do Vasco volta a crescer com muita facilidade. Tô falando nas pesquisas, né? As pessoas vão começar a falar novamente que são o Vasco da Gama e vão voltar a ter aquele orgulho de ser vascaíno. Então o futuro do Vasco, até pelo fato de ter uma das maiores torcidas do futebol brasileiro, ser um dos times que mais gera engajamento e mídia no futebol brasileiro, está arrumando a casa financeiramente na recuperação judicial, em breve será vendido. Tem rumores de que pode ser a Leila, a dona do Vasco, que aí o Vasco teria um investidor pesado que gosta de ganhar títulos, que gosta de ver o time lá em cima. E essa é a tendência. O Vasco só vai vender o seu futebol para alguém que queira colocar o time novamente brigando por títulos. Isso vai ser uma obrigação. O Vasco pagando as dívidas, colocando a casa em dia, o Vasco volta a ser top 3, top 4 clubes que vão ficar brigando todos os anos por títulos no futebol brasileiro, porque tem massa e tem torcida para se manter lá. Então o futuro do Vasco é promissor. Para tudo na vida tem um tempo de vacas magras, um tempo de vacas gordas, né, que as coisas começam a fluir com mais naturalidade. E eu acredito que a partir do momento que o Vasco começar a ter esse sistema rodando, de estar bem financeiramente, ganhando títulos, se mantendo lá em cima, o Vasco vai crescer ainda mais. E, claro, também se tiver profissionais que saibam trabalhar com o futebol brasileiro. A base do Vasco sempre foi muito forte. A torcida do Vasco é muito forte, é muito engajada. Falta só o resultado em campo. O resultado em campo vai começar a vir. Tenho certeza disso. Mas eu espero que vocês tenham entendido o meu raciocínio. E se vocês concordam, mande para aquele seu amigo vascaíno. Mande esse vídeo para o rival. O futuro do Vasco é extremamente promissor nos próximos anos. Só você seguir ali no tempo que eu fiz aqui, porque as coisas tendem a começar a dar mais certo ainda para os gigantes da colina. E é sempre bom lembrar, o Vasco é o time que carrega a cruz de Cristo no peito. É o time que tem essa proteção divina. E é isso. Eu fico nessa. Abração do Francesco, nós fui.